E aí, turma boa, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem. Aqui é a professora Priscila, leciono Física na Escola Vivina Monteiro, nas turmas de primeiro ano, juntamente com o professor Gabriel, Neto Bertoldo e o Everton. Nesse começo, eu peço a vocês que qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa aula, vocês tirem um print da tela e mande para o professor de vocês, da disciplina, tá? Da turma de vocês. Vocês mandam o print e dizem, professor, não entendi esse conteúdo, poderia me explicar melhor? Ok? E aí nós iremos continuar a revisão de física, cinemática, e dentro da cinemática nós agora entraremos no movimento retilíneo uniforme. Para entender o movimento retilíneo uniforme, a gente precisa entender o que é o espaço percorrido, a velocidade e o tempo. Esse conteúdo vocês irão encontrar na página 33 do livro de física de vocês. E aí, o que seria esse movimento retilíneo uniforme? A palavra retilíneo refere-se a um tipo de trajetória. No caso, uma trajetória o quê? Reta, que a gente viu na aula passada. E o que seria uniforme, professora? O uniforme indica que o valor da velocidade é constante, ou seja, não muda. Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em linha reta, onde a velocidade é constante, ou seja, não muda. E aqui nós iremos entender, dentro desse movimento retilíneo uniforme, o que é velocidade. Velocidade, como vocês podem ver aqui, é uma grandeza física. Parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. Ou seja, essa grandeza física chamada velocidade escalar média, o que é que ela vai fazer? Ela vai identificar o deslocamento de um corpo em um determinado intervalo de tempo. É responsável por medir quão rápido um objeto se desloca. A velocidade média é o conceito usado pela cinemática para determinar a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. Trata-se de um dos conceitos de cinemática, o ramo de estudo da mecânica, que analisa o quê? O movimento dos corpos. Por isso, para compreender a velocidade média, é necessário entender alguns conceitos ligados à cinemática, conceitos esses que a gente estudou nas aulas passadas de revisão. Tudo bem até aí? E a velocidade, ela é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Ela possui módulo, direção e sentido e está diretamente ligada à variação da posição, que relaciona a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Vamos entender o gráfico que está na página 34 do livro de vocês, que é o espaço percorrido versus o tempo de percurso. Nós vamos fazer a leitura deste gráfico. Primeiro, a gente observa aqui que no meu eixo X eu tenho o meu tempo, que está em segundo. No meu eixo Y eu tenho o meu espaço, que está em metros. Eu observo também que o meu tempo final foi 5 segundos. E o meu espaço final, meu deslocamento final foi 100 metros. A partir daqui, eu começo a entender como é que funciona o cálculo do tempo e do espaço. Vamos observar essa tabela aqui. A minha origem, tanto do tempo como do espaço, é 0. No meu instante de tempo, 1 segundo, eu percorri 20 metros. Está aqui, 1 segundo, 20 metros. 2 segundos, que é o meu ponto B, 40 metros. 3 segundos, 60 metros. 4 segundos, 80 metros. 5 segundos, 100 metros. A partir daqui, eu posso calcular a variação do meu tempo e a minha velocidade média. Lembrando para vocês
que dentro do Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da velocidade média é o metros por segundo. Mas você pode também encontrar a velocidade em quilômetro por hora, ok? ΔT igual a T menos T0. Significa que eu estou calculando a variação de tempo. Essa é a fórmula para eu calcular a variação de tempo. ΔS igual a S menos S0 é a fórmula para eu calcular a variação de espaço ou de deslocamento. Esse meu T significa o T final, ou seja, meu tempo final, menos o meu tempo inicial. No caso desse exemplo aqui, eu tenho 5 como tempo final, menos o meu tempo inicial, que foi 0. 5 menos 0 vai dar quanto? 5 segundos. Então, eu já tenho aqui a minha variação de tempo, que foi de 5 segundos. E a de deslocamento vai ser o meu deslocamento final menos o inicial. Eu tenho 100 metros menos 0. 100 menos 0, eu tenho aí 100 metros. Então, eu tenho meu tempo, minha variação de tempo foi de quanto? 5 segundos. Minha variação de espaço foi de quanto? De 100 metros. Através da minha variação de tempo e minha variação de espaço, eu posso calcular minha velocidade média, onde a minha fórmula é velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. E aí eu tenho meu ΔS, que a gente já encontrou, é 100 metros, dividido por ΔT, que foi 5. 100 dividido para 5 é igual a quanto? 20. 20 o quê? Metros por segundo. Então, minha velocidade média foi de 20 metros por segundo. Veja só, e se eu quisesse fazer a velocidade média em cada ponto desse aqui? Eu sei que eu vou dividir o espaço pelo tempo. Então, 20 dividido para 1 dá quanto? 20. 40 dividido para 2, 20. 60 dividido para 3, 20. 80 dividido para 4, 20. 100 dividido para 5, 20. Então, em todos esses pontos aqui, a minha velocidade média é igual. É de quanto? 20 metros por segundo. Ou seja, ela não mudou a minha velocidade. Ela permaneceu igual. Meu tempo teve variação, o meu espaço também teve, porém, a minha velocidade média foi igual. Isso significa que o meu movimento é um movimento retilíneo uniforme. Agora aqui, iremos entender como transforma quilômetro por hora em metros por segundo ou metros por segundo em quilômetro por hora. Primeiro, eu vou sempre utilizar esse número aqui, 3,6. Por que que é 3,6? Porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Se eu dividir aqui 3.600 por 1.000, eu vou ter 3,6. Então, esse número sempre vai ser utilizado para transformar quilômetro por hora em metros por segundo e vice-versa. Nesse caso aqui, metros por segundo, eu quero transformar metros por segundo em quilômetro por hora, eu multiplico o valor que está em metros por segundo por 3,6. E quilômetro por hora em metro por segundo, eu vou dividir o valor que está em quilômetro por hora por 3,6. Vamos para o primeiro exemplo. O velocímetro de um carro indica 72 km por hora. Expresse essa velocidade em metro por segundo. Então, veja só, nós vamos transformar 72 km por hora em metros por segundo. Quilômetro por hora em metros por segundo. Eu vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Vamos para o próximo exemplo. Uma velocidade de 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? Mais uma vez, quilômetro por hora em metro por segundo. Eu vou pegar o 36 e fazer o quê? Dividir
por 3,6. Vai ser igual a 10 metros por segundo. E ele continua. E 15 metros por segundo corresponde a quantos quilômetros por hora? Metros por segundo para quilômetro por hora eu faço o quê? Multiplico. Então, eu vou multiplicar 15 vezes 3,6. 15 vezes 3,6, eu tenho 54 km por hora. Então, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. E 15 metros por segundo equivale a 54 km por hora. 1 metro por segundo. Se eu quero metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. Se eu quero quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido. Por quem? Por 3,6. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Caso não tenha entendido, tire um print e entre em contato com o professor da sua turma, da disciplina de Física. E até a próxima aula. Um abraço a todos!